Quase 29.300 candidaturas foram inscritas no Tribunal Superior Eleitoral para as próximas eleições. Existe a possibilidade de, neste ano, as pessoas colocarem um marcador de gênero, e que lá é entendido como sexo, diferente. Vai ser diferente o quê? Mas há uma parcela da sociedade que também disputará vagas, mas não aparece nesses dados fornecidos pelo TSE. Eu sou uma mulher trans e vamos supor que, por acaso, eu não tivesse meu nome retificado, eu ia ser vista pelo sistema como alguém do gênero masculino. Por outro lado, eu sou uma mulher trans que tem o nome retificado. E na hora do registro, eu sou acolhida e recebida pelos dados como uma mulher, assim como qualquer outra. E isso gera uma nova invisibilização. Muitas vezes o material de campanha desaparece, o partido nem sabia que essa pessoa estava concorrendo. A gente tem realmente pouca informação sobre candidatos. O esforço para conhecer esses números foi assumido pela ANTRA, que é uma associação que luta pelos direitos desse grupo. A gente faz busca dos perfis pessoais uma a uma, a gente faz cruzamentos de dados e depois, um a um, a gente vai no site do TSE buscar o registro daquela candidatura. Não é só por uma questão de representatividade e nem só de visibilidade, mas é para que, de fato, nós possamos conhecer o perfil dessas candidaturas para pensar formas de garantir com que essas candidaturas tenham, sobretudo, proteção quando a gente está falando aí de um avanço da violência política de gênero de forma desproporcional frente às candidaturas trans. As estatísticas mostram um crescimento de 44% em relação às eleições de 2018. 76 transexuais, travestis ou transgêneros disputam vagas para os cargos de deputado estadual e federal em 23 estados e no Distrito Federal. Nenhum concorre aos governos, à presidência, nem ao Senado. Conhecer esses números é fundamental para saber o quanto a sociedade está de fato reproduzida tanto na disputa pelos espaços de poder quanto nos cargos dos legislativos e executivos do país. A gente tem pouquíssimos trabalhos, são menos de 5 trabalhos na ciência política brasileira que trata sobre a participação de pessoas LGBTs na política. Para conhecer o tamanho da participação do público LGBT+, um cientista político também teve que fazer a própria pesquisa por falta de dados oficiais que contenham esse tipo de informação. Os primeiros eleitos no Brasil foram 2 vereadores no Nordeste em 1992. Em 2020, esse número chegou a 128. Um aumento muito tímido, né, para a gente ser muito honesto, para mais de 58 mil cargos de vereança. Grande parte dessa dificuldade de crescimento da eleição de pessoas LGBTs acontece porque há um pensamento ainda de que os espaços de poder, né, pertencem a pessoas brancas, homens, cujos heterossexuais, né, cisgêneros. Então a gente tem ainda uma norma, um ideal de pessoa na política que muitas dessas vezes esses corpos LGBTs não pertencem a esse espaço. Se a democracia exige a pluralidade de perfis, o compromisso deve ser também dos partidos, com investimentos nas candidaturas que representam minorias. A participação dos partidos políticos, criando realmente normas e regras claras que potencializem essas candidaturas, né, no quesito apoio jurídico, até mesmo financeiro, para tornar uma candidatura realmente competitiva. É importante que os próprios partidos políticos também estejam atentos para que gerem condições materiais também e pessoais para proporcionar candidaturas potentes e não precarizadas, como a gente tem visto até o dia de hoje. Umas candidatas de São Paulo, por exemplo, foi eleita, está lá na plenária da Câmara da cidade e pessoas do próprio partido não respeitam o nome social. A gente precisa criar normativas e isso as instituições do Estado e os partidos políticos têm que fazer para realmente assegurar uma melhor vivência do ambiente político por essas pessoas. Segundo os pesquisadores, a distância entre os eleitores e os cidadãos que eles representam só será menor quando quem está no poder realmente refletir essa colorida e diversa sociedade brasileira. A gente defende um projeto de Estado que esteja atento à voz, ao anseio, à representação, à representatividade. Quantas pessoas são capazes de dizer 10 nomes de deputados? Isso só denuncia o abismo que aquele espaço mantém. É importante ter essas diferentes visões, essas diferentes percepções sobre o ambiente para realmente produzir políticas e um ambiente mais democrático, inclusive para todos.